Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do FinTalks Podcast. Este espaço onde exploramos de forma aberta e acessível os caminhos da inclusão financeira, da inovação e da transformação digital em Moçambique. Hoje vamos ter o prazer de falar de algo que parece simples, mas que tem impacto profundo na forma como as famílias vivem e gerem o seu dinheiro, a forma como os salários são pagos. Em Moçambique e em muitos países em desenvolvimento, uma grande parte dos trabalhadores ainda recebe os seus rendimentos em numerário. Mas com o crescimento das carteiras móveis e dos serviços financeiros digitais, começa a surgir uma oportunidade importante: transformar não apenas o canal de pagamento, mas a forma como as pessoas usam, gerem e beneficiam do seu rendimento. Para nos ajudar a explorar este tema, temos connosco um convidado com uma visão global e uma experiência prática nesta área. Mas antes disso, se estás a acompanhar-nos pelo YouTube, não te esqueças de subscrever ao canal do M-Pesa, ativar o sino de notificações para que estejas a par de todos os vídeos e eventos que possam acontecer aqui do nosso lado. E se és um ouvinte que quer nos acompanhar on the go, onde quer que estejas, não te esqueças que nós temos a aplicação MyMuse, onde também podes ter acesso a todos os nossos podcasts. Antes de mais, e também como sempre, devo aqui deixar o meu agradecimento especial aos nossos parceiros que tornam o FinTalks Podcast possível. Falo da GSMA, a GIZ, a Fintech MZ, a FSD Moçambique, a Fundação Vodacom e muitos outros que têm acompanhado o nosso podcast desde o princípio. Muito obrigada. Hoje recebemos o oficial técnico do Centro Global de Salários Digitais da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O nosso convidado de hoje trabalha diretamente na transição do pagamento de salários em dinheiro para meios digitais, promovendo não só a digitalização das empresas, mas também a inclusão financeira responsável dos trabalhadores. Com cerca de 15 anos de experiência, tem colaborado com governos, instituições financeiras e organizações internacionais em diferentes países, sempre com foco na interseção entre a inclusão financeira e a economia digital. Andrei Slivnik, muito obrigada por estar connosco. Seja bem-vindo ao FinTalks Podcast. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite também. Agradecer a empresa, os parceiros, a Associação de Fintechs, a FST, a GIZ. Agradeço imensamente pelo convite para participar desse podcast. Ai, que bom. Muito obrigada. Então, para começarmos, gostava de perceber melhor o trabalho que a OIT tem desempenhado no nosso país e no mundo. Na verdade, esta é uma organização internacional, não é? Então, como é que a OIT tem apoiado os países na digitalização da remuneração, vou dizer assim, dos salários? E também peço que partilhes connosco um pouco da visão da OIT, exemplos do que tem acontecido, o impacto também que tem gerado desta organização nos nossos países, vou dizer assim. A OIT é uma organização, uma agência das Nações Unidas. Ela é a agência mais antiga das Nações Unidas. Ela foi fundada em 1919, antes da própria ONU. Uau. Então, o tema da digitalização para uma instituição para uma velha senhora como a OIT é um tema sempre um pouco curioso. Okay. A OIT, diferentemente das outras agências, ela tem uma característica que ela é tripartite. O que isso significa? Que os membros da OIT não são só governos. São os governos e também os empregadores, as organizações patronais, e os trabalhadores, as organizações sindicais. E o que a gente acredita é na importância do diálogo social entre essas três partes para atingir objetivos relacionados ao trabalho decente, ou seja, para assegurar que as pessoas tenham não só acesso a trabalho, mas acesso a trabalho de qualidade, acesso a trabalho que seja produtivo, com proteção social e com possibilidades de melhorar de vida. Essa é a agenda da OIT, que é uma agenda que a gente chama de justiça social. É claro que hoje em dia, o tema da digitalização e da economia digital, de modo geral, e mais especificamente no caso desse podcast, da digitalização de pagamentos, tem assumido um papel central nessa agenda, né?
a gente fala no OIT de transições justas. E quando a gente fala de transições justas, tem a transição climática, mas tem também a transição digital. Essa enorme transição digital que a gente está vivenciando. E para que ela seja justa, é preciso que a gente tenha certeza que as pessoas que estão vivenciando esse processo de digitalização, todas elas estejam se beneficiando dessa digitalização. Pois. A OIT tem há alguns anos já um trabalho com o setor financeiro, então a gente trabalha com instituições financeiras de várias partes do mundo em temas como microfinanças, acesso a seguros e seguros de impacto, investimentos sustentáveis, inclusão financeira, educação financeira. É uma agenda que a OIT já toca há muito tempo, com algumas iniciativas importantes, inclusive aqui em Moçambique. E há 5 anos atrás a gente resolveu entrar nesse tema mais específico do pagamento de salários de maneira digital. E nós criamos o que é hoje o Centro Global de Salários Digitais do OIT, que tem, como você disse, a finalidade de promover essa transição para salários digitais, mas para fazer isso de um jeito que seja responsável, ou seja, que beneficie as empresas, e para elas o benefício é evidente. Eu me lembro, no Camboja, a gente tem fábricas com 5, 6 mil trabalhadores, pagando todo mundo em dinheiro, botando o salário das pessoas no envelope, parando a produção para poder distribuir salários, e de repente, quando você pode simplesmente pagar numa conta bancária, é muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, para as empresas, o benefício é óbvio, é gigante, mas para nós é importante que seja também traga benefícios para o trabalhador, que o trabalhador que está recebendo esse salário numa conta bancária, e a maior parte das pessoas abre conta bancária pela primeira vez justamente para receber salários, é importante que ele também se beneficie dessa transição, que tenha também benefícios para ele, né? E é isso, eu acho que esse é o tema que a gente tem procurado trabalhar. Aqui em Moçambique, nós fizemos já em parceria com o projeto Moço Trabalha, que é um projeto grande, importante, que nós temos aqui em Moçambique, uma intervenção específica no setor florestal, e tentando justamente fazer a transição para salários digitais dos trabalhadores que trabalham com manejo florestal na região da Zambésia, mais especificamente, mas também com algumas intervenções em Manica. E a gente vê que os benefícios potenciais são muito grandes, né? O impacto pode ser muito positivo para as empresas, claro, mas também para os trabalhadores e para suas famílias. Então, realmente são muitas iniciativas à volta que estão a acontecer, não só para a digitalização, mas também para que a transição seja justa. Eu gostei deste conceito, mas podemos falar um bocadinho mais disto? O que é uma transição justa, efetivamente? Quero desmistificar um bocadinho deste conceito. Muito bem. Eu vou falar, esse é um conceito dentro do OIT que tem muitas possibilidades de interpretação e está mais voltado à pauta climática. Eu vou focar especificamente no tema da digitalização e da digitalização de salários, né? Então, como é que a gente garante que essa transição para salários digitais seja feita de maneira responsável e que vai beneficiar todo mundo? A gente normalmente destaca 5 critérios que são importantes, né, para a gente pensar para o trabalhador. O primeiro critério é que o salário seja acessível, né? Então, e que esteja protegido. Então, se o trabalhador, por exemplo, vai receber o salário dele numa conta bancária, mas ele só vai conseguir ter acesso a esse dinheiro se ele tiver que caminhar 10 quilômetros até o ATM mais próximo para poder sacar, e ele não consegue fazer nenhum pagamento na comunidade dele, é um problema para o trabalhador. Ele não vai estar se beneficiando completamente, né? É uma dificuldade. Ou se ele recebe numa conta bancária, numa instituição financeira que de repente não tem práticas tão sólidas, e o dinheiro dele some. O dinheiro dele não ou tem descontos que ele não consegue entender e que ele não compreende. Então, esse é o primeiro elemento, um elemento de proteção do salário dele e de acesso ao salário.
O segundo elemento é um elemento de privacidade, né? Ele tem lá, está recebendo o salário dele, todos os dados dele estão lá. Então, é preciso garantir que esses dados são dele e que esses dados são privativos dele, que a gente não está simplesmente usando esses dados para outras finalidades ou que ele está, de repente, tendo o número dele transferido para uma outra empresa que vai fazer uma iniciativa de marketing ou vai vender. Então, isso é privacidade dos dados. Ou se vai fazer isso, que o trabalhador concorde que isso vai ser feito. Esse é o segundo ponto, privacidade. O terceiro ponto é o ponto do tratamento justo, né? Então, que todos os trabalhadores tenham o mesmo tratamento, que, por exemplo, mulheres não sejam discriminadas. Uma questão que eu me lembro de ter visto é regiões em que não tem agentes mulheres. Uhum. E as mulheres, de repente, vão lá para sacar o dinheiro, mas elas não se sentem confortáveis de sacar com um agente masculino. Então, ter esse tratamento justo e adequado. Pois. O quarto elemento é um elemento que é falando para num podcast de uma instituição financeira específica, é sempre um tema mais delicado, mas é o direito de escolher. Que o trabalhador possa escolher aonde ele vai, com que instituição financeira ele quer trabalhar. Pois. Né? Idealmente, o trabalhador deveria ter o direito de escolher aonde ele vai, naquela que é mais conveniente para ele, que oferece uma taxa mais baixa para ele usar os serviços, ou naquela que tem serviços que estão mais alinhados com aquilo que ele precisa. Então, esse é o quarto elemento. E o quinto elemento é um elemento de infraestrutura, né? Precisa ter infraestrutura para receber salário digital. Se o trabalhador não tem conexão à internet, ou se o trabalhador não tem acesso à energia elétrica, se ele não vai conseguir usar porque não tem infraestrutura adequada, ou se não tem, por exemplo, uma regulamentação de proteção ao consumo que, né, ele se sinta confortável. Então, são questões de infraestrutura que também têm que estar mais ou menos alinhadas para que a gente se assegure de que essa transição para salários digitais vai ser responsável. São pilares realmente estruturais. Exatamente. Então, diga uma coisa, André. Quais é que têm sido, olhando agora para o contexto de Moçambique, não é? Quais é que têm sido as principais barreiras ou desafios para essa transição justa que tem, vamos lá, saltado à vista e a OIT provavelmente tem tomado mais atenção ou tem sido mais incisiva em tentar resolver? Bom, no caso específico de Moçambique, eu acho que primeiro a gente vê que o Moçambique tem avançado muito na agenda da digitalização de pagamentos, né? E acho que provedores como a empresa têm desempenhado um papel fundamental. Então, se a gente pega os dados da pesquisa Findex do Banco Mundial, que é uma pesquisa que eles fazem a cada 3 anos, nas últimas 3 pesquisas, né, desde 2017 até a última, que são os dados de 2024, a gente vê um aumento muito substantivo no número de contas bancárias criadas aqui em Moçambique. Uma boa parte delas contas de dinheiro móvel, né? Contas em e-money, como por exemplo as contas numa empresa como a M-Pesa. Então, isso já é um ponto de entrada muito relevante, né? A gente já tem, digamos assim, uma base maior para trabalhar e para ter certeza de que esse processo vai se estender e que tenha infraestrutura para que isso aconteça. Do ponto de vista do pagamento de salários, a gente também vê nas regiões, né, urbanas, com uma maior densidade populacional e com mais infraestrutura de conectividade de eletricidade, também um aumento e um uso mais comum de pagamentos de salários digitais. Onde ainda tem desafios são principalmente nas comunidades rurais mais remotas e, sobretudo, para trabalhadores ocasionais, né? Trabalhadores que trabalham de maneira intermitente, que trabalham um mês e depois só voltam a trabalhar daqui a 3 meses. Isso, para o próprio empregador, é difícil de gerir, né? Como é que eu vou... Cada vez eu tenho que abrir uma conta nova, como é que eu faço? Então, acho que esses são desafios que precisam ser equacionados para que
tudo isso volte para que isso ganhe escala mais rapidamente. Interessante. Falamos aqui do contexto de Moçambique, mas eu agora tenho curiosidade também para saber um bocadinho no contexto internacional. Se temos nós estes desafios, como é que tem sido para os outros? Partilhamos os mesmos desafios? Ou há um denominador comum em todos nós? Como é que tem sido? Eu acho que sim. Quando saiu a última pesquisa do Findex de 2024, todo mundo se assustou um pouco porque os números de inclusão financeira, o indicador típico é ter uma conta, né? Esse é o indicador que todo mundo olha. Okay. E ele cresceu muito. Em todos os países teve um aumento muito expressivo da participação de pessoas nas economias que têm contas bancárias, ou num banco ou numa empresa de dinheiro móvel. Por outro lado, esse mesmo movimento não aconteceu da mesma forma para os salários. Então, as pessoas têm contas bancárias, mas os salários ainda são pagos em dinheiro. E isso é uma espécie de um enigma, mas por que se todo mundo tem conta, por que continua, por que está pagando o salário em dinheiro? Eu acho que esse é um pouco o que a gente está tentando nesse momento entender melhor e perceber como é que a gente pode fazer para tentar equacionar. Tem algumas hipóteses. A primeira é que o problema aqui é onde o tema da inclusão financeira se junta com o tema do trabalho decente. E aí o problema não está necessariamente na infraestrutura financeira ou na agenda da inclusão financeira, mas está mais na agenda das relações de trabalho e como é que funciona o mundo do trabalho. Okay. O que leva o empregador a preferir pagar o salário em dinheiro se o trabalhador dele já tem uma conta bancária? E muitas vezes é isso, o empregador vai pagar em dinheiro e o trabalador vai depositar na conta dinheiro e vai bancária. colocar na conta bancária. E a gente sabe que tem questões que estão associadas à formalização, tem questões que estão associadas a pagamento de contribuições sociais, a pagamento de impostos. Essa é uma agenda que a gente sabe que é importante, mas não é a única, né? Tem o tema do trabalho ocasional, que dificulta a gestão da própria folha de pagamento das empresas. Então, vira um trabalho tão complicado você registrar todo mundo, manter as contas de todo mundo atualizadas para poder pagar os salários, que às vezes é melhor só chegar lá e fazer o pagamento, especialmente para negócios pequenos, né, que usam muitos trabalhadores ocasionais. E tem um tema que aí eu acho que é o tema mesmo também de como o uso de serviços financeiros tem acontecido, né? Uma coisa é ter uma conta bancária, outra coisa é usar uma conta bancária. Exatamente. E eu acho que esse provavelmente é um ponto em que a gente agora tem que ter mais atenção nessas próximas discussões sobre inclusão financeira, não mais só falar sobre acesso, mas começar a falar cada vez mais sobre uso. E o que mobiliza as pessoas e o que faz com que as pessoas usem as contas financeiras, né? O que a gente tem que oferecer para elas. E olha, aqui já vamos entrar num bom tema, porque já saímos não só dos problemas que nós temos e dos desafios, tanto a nível global como do país, mas, na verdade, entramos um bocado mais para o dia a dia das pessoas. Então, quando falamos de digitalização, muitas das vezes falamos exatamente de ter tecnologia, de ter conta, assim como estávamos aqui a mencionar agora. Mas, na prática, estamos a falar de comportamento, não é? Então, o que realmente... Vamos começar da base deste tema, se calhar. O que realmente muda na vida de um colaborador ou de uma família? Primeiro, quando recebe o dinheiro de forma digital. Acho que depois daí vamos conseguir falar quais são os benefícios também que dessa digitalização advém, ou melhor, o que realmente se ganha a partir da digitalização e como é que estes serviços digitais também influenciam ou contribuem para esta família. Olha, muda muitas coisas e pode mudar em direções também muito diferentes, mas eu acho que o ponto de entrada é o pagamento, né? Primeiro, é mais fácil de receber, é mais seguro. A gente tem muitos casos de pessoas que recebiam um salário e você sabe, em determinadas regiões em que a criminalidade é elevada, por exemplo,
As pessoas sabem quando o salário vai ser pago numa fábrica ou numa grande plantação. Uhum. E tem muitos casos de violência associados à data do pagamento do salário, né? Então tem uma dimensão de segurança, tem uma dimensão de facilidade de acesso, de você receber rápido, né? Você não ficar esperando numa fila ou depois tendo que ir no banco para sacar. Enfim, isso eu acho que tem uma dimensão de facilidade de acesso e de segurança e praticidade. Tem uma dimensão que está mais relacionada também ao uso, que é pagamento. Então, eu recebo, está no meu telefone e eu posso imediatamente fazer pagamentos. Uma coisa que é muito comum também em determinados contextos é a necessidade de mandar dinheiro para um familiar, mandar dinheiro para um filho que está distante. Isso também gera um conforto muito grande você poder fazer isso sem ter que ir até um agente que vai depois mandar o dinheiro. Então também tem uma dimensão de praticidade. Muda muito a dinâmica das famílias, né? E aqui acho que a gente entra em temas de gênero, por exemplo, que podem ser bastante específicos e bastante complicados, mas para mulheres ou para pessoas mais jovens que recebiam um salário em dinheiro e tinham que, de repente, já dar uma parte ou para o marido ou para os pais, e que agora elas passam a ter um controle maior sobre esse salário que elas recebem, porque está numa conta pessoal, que é delas, que é pessoal, que só elas acessam. Isso também tem um impacto muito grande na forma como a família está organizada em torno do dinheiro, né? Uhum. Então isso acho que tem vários impactos que são potencialmente muito positivos de mudança na forma como as pessoas lidam com o dinheiro, né? E dinheiro, você sabe, é uma das coisas mais transversais da nossa experiência, né? Acho que todo mundo tem que lidar com dinheiro. É verdade. Então, todo mundo tem uma relação com dinheiro. E para muitas pessoas, assim, eu acho, inclusive, que tem uma dificuldade de passar do dinheiro material para esse dinheiro digital na nuvem, que é só um número aqui no seu celular. Você fala, meu Deus, será que está lá mesmo? É verdade, a confiança. A confiança. E aqui eu acho que o papel das instituições financeiras é muito importante, né? Garantir que as pessoas confiem que o dinheiro delas está protegido. Isso é verdade. Por acaso tivemos um tema em que uma das realidades que os bancos se enfrentam aqui em Moçambique como desafio, na verdade, é exatamente isso. As pessoas confiarem que aquele serviço realmente vai proteger o seu dinheiro. Sim. E que amanhã eles, quando forem lá e realmente abrirem uma aplicação ou se querem irem até o banco, o dinheiro ainda vai estar lá. Exatamente. É verdade. Então, agora falando dos desafios desta transição, também podemos olhar para benefícios como poupança, como segurança, acesso a outros serviços. Então, como é que tem visto este impacto também? É significativo, é notável quando se faz esta transição, que as pessoas, ou melhor, que os colaboradores e as famílias começam a usar mais destes serviços? É notável, com certeza. Eu acho que essa é uma outra agenda que é importante da gente discutir na inclusão financeira, também saindo da questão do acesso e começando a pensar com mais cuidado nos temas de como é que a gente ajuda as pessoas a construírem resiliência financeira ou saúde financeira, né? Então, garantir que elas vão ter não só acesso a um meio de pagamento digital, mas que elas vão ter acesso a serviços que podem ajudar elas a construírem, digamos assim, as pegadas financeiras delas para uma vida mais confortável financeiramente. E muitas vezes, quando a gente conversa sobre isso, a conversa começa no crédito, né? Porque as pessoas, especialmente de mais baixa renda, o que a gente pensa é que elas precisam de crédito, né? Precisam ter acesso a crédito. E muitas delas precisam mesmo. Mas além do acesso a crédito, a poupança, na verdade, é um elemento fundamental, né? Como é que a gente pode construir produtos que ajudem as pessoas, os trabalhadores, especialmente os trabalhadores de baixa renda, a poupar? Eu sei que Moçambique, por exemplo, tem uma cultura de poupança bastante grande com chitiques e esse tipo de prática, de práticas comunitárias de poupança, e é fundamental entender como é que a gente pode trazer isso para a agenda da digitalização, para que as pessoas de fato
tenham o maior benefício possível dessas contas que elas de repente passam a ter. E isso é para que elas possam absorver choques financeiros, perder um emprego, perder um familiar, teve que mandar um filho comprar um remédio ou para ir a um médico. São coisas que acontecem na vida de todo mundo e a gente precisa, né, as pessoas precisam ter condições de construir, de ter acesso aos serviços que podem possibilitar elas absorverem esses choques com maior facilidade e construírem ativos, construírem uma casa, comprarem uma motocicleta, investirem no negócio. Eu sei que aqui o pessoal gosta muito de investir nas machambas, então poder ter acesso a comprar uma semente, comprar uma galinha. Acho que esses elementos são elementos muito importantes também, que estão relacionados ao tema da inclusão financeira, e é aqui que a gente começa a falar de fato de como os trabalhadores estão efetivamente se beneficiando disso. Interessante. Estou agora aqui na dúvida se exploramos mais quais serviços efetivamente são mais, vou dizer, úteis para os trabalhadores, ou se calhar que serviços ou que tipo de serviços a OIT em algum momento também promove mais para que estes colaboradores tenham efetivamente este trajeto um bocadinho mais fácil rumo a este lado mais sustentável do uso dos seus rendimentos. Eu acho que para a OIT são várias coisas, né? Eu não acho que tem um serviço específico. É, de fato, ter certeza de que a gente está construindo um portfólio de serviços que coloca as necessidades e as oportunidades do trabalhador em primeiro lugar. Então, quando está desenhando um produto de poupança, ou desenhando um produto de crédito, ou desenhando um produto de adiantamento de salário, que é outra coisa que é muito popular normalmente, percebeu para o trabalhador o que de fato, por que ele usa aquele serviço, de onde está vindo aquela demanda e como é que esse serviço pode estar customizado de um jeito que ele de fato vai se beneficiar. Isso é uma coisa que faz-se muito, né? Que a maior parte das empresas, quando vai fazer desenvolvimento de produto, faz. Mas eu acho que tem formas de fazer isso olhando para uma componente de trabalho decente, né, e de investimento produtivo e de saúde financeira que eu acho que é o que a gente procura comunicar para instituições financeiras, né? E tem uma outra agenda que eu acho que também é muito importante, que é aí sim como a gente integra essa discussão da inclusão financeira com um outro tema que é muito caro ao OIT, que é o da proteção social. Então, como é que a gente pode garantir, por exemplo, que as contribuições para o INSS estão sendo canalizadas, estão sendo feitas, que o trabalhador sabe que essas contribuições estão sendo feitas e que ele consegue, né, visualizar lá que ele recebeu tal salário, que esse salário descontou lá 3% para o INSS, e o empregador pagou 4% para o INSS, e ele tem agora, e quais os direitos que ele tem, porque está registrado no INSS. Então, acho que tem também uma oportunidade muito grande de associar e aproximar essa agenda da inclusão financeira com a agenda da proteção social, que num país como Moçambique, acho que isso pode destravar muitos benefícios para os trabalhadores, né, em vários setores. E agora vamos falar um pouco da perspectiva das empresas, né? Já falamos muito dos colaboradores e também do país. Vamos falar agora da empresa. Como é que a empresa efetivamente se beneficia deste processo todo? Já falamos em algum momento da praticidade, sim, mas quais são os benefícios que, na verdade, também devem ser trazidos ao de cima como fonte até de inspiração para entrarem neste processo? Posso dizer assim, usei inspiração como um termo, mas na verdade o que é que incentiva? É isso, essa que é a palavra certa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem uma dimensão, como você disse, de praticidade e também de redução de custo. Okay. A gente faz muito com empresas em vários setores, em vários países, conta mesmo na ponta do lápis, quanto é que eu gasto para pagar salário em dinheiro e quanto eu passo a gastar se eu pagar salários de forma digital. Empresas pequenas aqui no centro de Maputo talvez não tenha uma vantagem de custo tão grande quanto numa grande empresa, numa grande fazenda que tem que trazer dinheiro de fora, com segurança, demora 3 dias.
ali o custo é obviamente muito menor. Mas, no geral, existe um benefício de custo mesmo para quando você passa a pagar o salário de maneira digital, além de segurança, etc. Eu costumo dizer que, além disso, o pagamento de salário digital ele pode ser uma porta de entrada para a digitalização de processos administrativos de modo geral. Você digitaliza o pagamento de salário, o próximo passo é digitalizar toda a folha de pagamento. Então, você vai digitalizar o registro de pontos, você vai digitalizar o cálculo do salário, você vai digitalizar enfim. E aí você digitaliza processos financeiros, digitaliza a contabilidade, assim, são realmente processos para dentro de digitalização das empresas, que esses têm um impacto de ganho de eficiência imenso, né? Você tem realmente muitos ganhos de eficiência e também de acuidade na contabilidade quando você traz os serviços digitais para esse campo, né? Então, esse é um segundo ponto que eu acho que é muito importante. Um terceiro ponto muito importante é acesso aos serviços financeiros. Veja você, se você vai a um banco e você tem a sua folha de pagamento toda organizadinha, com todos os dados muito bem registrados, isso é um comprovante de rentabilidade, de capacidade de geração de receita da tua empresa como poucos. Isso facilita, por exemplo, acesso a crédito, facilita acesso a outros serviços financeiros. Trazer a sua folha de pagamento para uma instituição financeira te permite, por exemplo, negociar melhores condições, tarifas mais baixas com o banco. Enfim, tem muitos benefícios do ponto de vista de acesso a serviços financeiros. E para muitos países, né, acho que tem uma dimensão de acesso a mercado. Tem uma dimensão de transparência nos processos produtivos que para muitas empresas importadoras, por exemplo, querem exportar para mercados exteriores, né, fora de Moçambique, que esse requerimento é um requerimento muito concreto. Se a gente pensar, por exemplo, em cadeias como a cadeia do chá, como a cadeia do cacau, é uma realidade já muito comum, né? Esse tipo de exigência. Mas com tantos benefícios, então, com tantas vantagens, por que as empresas ainda continuam a ser tão resistentes a este tipo de mudanças? Ou se calhar que dificuldades é que lhes colocam nessa situação? Tem questões, especialmente no setor rural, e aqui eu estou falando de Moçambique, do que eu vejo, e eu não sou moçambicano, então não quero pretender ter a resposta, mas que eu acho que é uma hipótese que valeria a pena refletir e explorar. Tem uma dimensão de infraestrutura tecnológica em determinadas regiões que dificulta. Ainda é um desafio. Ainda é um desafio. Eu acho que a gente precisa entender talvez um pouco melhor como é que funciona o trabalho ocasional, e como é que pode-se pensar soluções mais customizadas para o trabalho, para a digitalização de salários de trabalhadores ocasionais. Esse é um outro ponto bastante relevante, né? Tem algumas soluções importantes surgindo, né, e sendo desenvolvidas. Eu estou bem curioso e ansioso para saber como é que vai ser nos próximos anos, mas acho que tem um potencial grande. E tem uma dimensão que todos falam, e eu acho que tem uma componente de verdade do que a gente chama de a resistência do trabalhador, o trabalhador que não quer, porque tem uma componente cultural, isso é fato, né? E aqui eu acho que é pensar em estratégias para trabalhar confiança, para trabalhar para que o trabalhador se sinta confortável também com esse processo. E aqui a gente pode falar de várias coisas, de educação financeira, pode falar de campanhas, mas acho que no fundo é realmente ter um serviço na mão do trabalhador que funcione, que ele possa confiar e que ele tenha clareza de que ele vai poder usar com conforto. Isso é fundamental para diminuir essa resistência, digamos assim. Então, na verdade, aqui falamos de dois pontos principais, infraestrutura e cultura. Meio que rima até. Infraestrutura e cultura acabam sendo, então, na sua visão, as maiores barreiras? Acredito que sim. Acredito que sim. Não falamos de impostos e mais nada. Acredita que neste ponto já não é um desafio assim considerável? Eu acho esse tema
precisaria conhecer um pouco melhor, honestamente. Eu vejo que existe um esforço grande do governo moçambicano em facilitar essas contribuições, em tornar mais acessível para a agenda, digamos assim, a agenda da formalização. A OIT tem contribuído e tem apoiado o governo moçambicano nesse tema da formalização em várias frentes. Isso é um desafio para todos os países, tá? Encontrar o desenho ideal de tributação que garanta solidez fiscal para o país, mas ao mesmo tempo que possibilite as pessoas, né, os contribuintes, de fazerem isso de uma maneira mais sustentável. Acho que é uma discussão geral. A OIT tem trabalhado com isso junto com o governo moçambicano, mas eu acredito francamente que tem a ver, no caso específico do pagamento de salários, a transição ela é um primeiro passo e ela não precisa necessariamente esperar isso acontecer, esperar mudanças no regime tributário, no regime de contribuição social para acontecer a transição digital. Ela pode ser realmente um ponto de entrada para a gente ter essa discussão. Acredito que os elementos de infraestrutura e os elementos culturais são os mais imediatos, especificamente na questão da transição digital. Então eu diria assim, acredito que este tema está muito sucinto, de género, são várias cápsulas que todas elas juntas montam um puzzle daquilo que é necessário para que a digitalização seja uma realidade mais frequente, se calhar digo assim. Sim. Porque são muitos problemas, são muitos problemas, não digo, mas são muitos desafios que eu vejo aqui colocados. E quando falamos de infraestrutura e cultura, quer dizer, é mesmo estrutura do país, porque infraestrutura, falar de energia, falar de acesso à internet é base. Falar de cultura, como as pessoas pensam, como as pessoas entendem, também é base. Então, vamos lá. Se tivesse que olhar assim para algo ou algumas coisas que de imediato poderia colocar no top 3 assim, de itens que considera que seriam pontos-chave a serem tratados agora para que nós pudéssemos acelerar este processo, quais é que traria? Olha, eu vou te dar uma resposta que ela talvez não seja tão concreta quanto você você e as pessoas assistindo gostariam. Mas eu, vindo do OIT, só posso dizer, eu acho que é preciso haver diálogo entre as várias partes, porque, como você disse, são várias pequenas coisas que precisam se mover para que a gente consiga ganhar escala nessa agenda. E eu acho que realmente é preciso fortalecer diálogo entre instituições governamentais, organizações patronais, organizações de trabalhadores, instituições financeiras, organizações de representação do setor financeiro, realmente fortalecer o diálogo entre essas várias partes para entender onde é que elas podem ser melhor organizadas. Então, por exemplo, claro, a expansão da infraestrutura de conectividade e da energia elétrica, mas essa expansão ela depende de vários atores. Exatamente. Então, esses atores precisam conversar. Eu sei que existe um plano, está sendo desenvolvido um plano de transição digital pelo governo de Moçambique. É preciso que a perspectiva de vários setores esteja contemplada nesse plano e que ele seja aí sim, de fato, operacional, né? E que os vários atores saibam o que cada um precisa fazer para atingir esses objetivos. Mas eu diria para você que primeiro ponto, eu não poderia dar outra resposta vindo da OIT, que o primeiro ponto é fortalecer o diálogo entre todas essas todas as partes interessadas ou que são interessantes para este processo. Exatamente. Não é? Okay. E especialmente, eu acho que aqui é uma mensagem importante do OIT, e especialmente os trabalhadores, né? Também que eles também, pelos seus canais de representação, possam promover estes diálogos e participar desses diálogos e colocar a sua perspectiva, porque às vezes a gente imagina o que eles pensam, mas não, eles têm problemas específicos. Exatamente. Que, na verdade, precisa de se ouvir e resolver esses problemas e não só buscar uma resolução comum ou uma resolução genérica para os problemas. Certo? Exatamente. Então, agora, falando da inclusão sustentável, vamos aqui então para uma reflexão. O que é que estamos a perder neste momento como país a não acelerar estes pagamentos salariais? Como país, como
até como o mundo, porque olho também agora numa questão, numa dimensão um bocado fora só de Moçambique, o que é que estamos a perder? Eu acho que, em primeiro lugar, os benefícios todos de pagamentos digitais. A gente sabe que, não preciso explicar para vocês para essa audiência o que os benefícios dos pagamentos digitais. Eu acho que entender que a digitalização de salários é um ponto de entrada muito relevante para expandir pagamentos digitais, e aí a gente sabe que esses pagamentos têm milhares de benefícios para a economia. E Moçambique ainda tem espaço para crescer. Eu não me engano, o último dado do Findex é em torno de 50%, 55%. Então, acho que tem espaço ainda para crescer bastante. Isso, sem dúvida, vai ter tem um impacto muito positivo. Acredito também que as questões de proteção salarial, né? O salário pago de maneira digital, ele é um salário mais protegido, ele é um salário mais transparente, para o trabalhador é mais claro, e eu acho que aqui tem muitos benefícios, de fato, para o trabalhador e para o empregador também, né, de garantir que esses salários estão sendo pagos como foi combinado, no valor que foi combinado, no dia que foi combinado. Essa agenda de proteção salarial, ela tem um impacto enorme, né, para a vida das pessoas. E eu acho que tem uma coisa que, sem dúvida, seria fundamental, é a questão de facilitar, por exemplo, o acesso à proteção social, né, e a contribuição à proteção social. E aqui eu acho que é um benefício para o trabalhador, lógico, que tem acesso a um benefício, mas para o próprio governo também, do ponto de vista de contribuições com os institutos da Seguridade Social. Então, acho que muitos benefícios que essa agenda pode trazer e que pode ajudar bastante a população moçambicana de modo geral. Se tivesse que olhar para um país que toma como exemplo de digitalização, mas na verdade um exemplo de rapidez, o que eu quero tentar trazer é, se pudesse trazer um exemplo de um país ao qual Moçambique pudesse se inspirar, para olhar assim um bocadinho para o mundo, um país que foi, se calhar, até um bocado rápido neste processo, ou que está a ter passos largos rumo a esta digitalização, qual é que lhe vinha à mente? Aqui eu tenho que dizer o Brasil, que é o meu país. Pronto. Não, eu tô brincando. Não, o Brasil eu acho que o Brasil é meu país, mas também é um excelente exemplo. Acho que o Brasil tem Pix, tem uma série de tecnologias de pagamento digital que são, né, tiveram um papel fundamental, programas sociais que tiveram um papel fundamental também na expansão da cobertura de contas bancárias e na inclusão financeira. Acho que tem na agenda do trabalho e na agenda da proteção social também uma série de medidas que foram tomadas para facilitar. O Brasil, sem dúvida, é um exemplo, mas eu não vou ficar só no Brasil, não. Apesar que o Brasil tem a vantagem para Moçambique de que fala português, né? Sim. Pelo menos dá para entender muito bem o que fizeram. Exatamente. E você sabe, desculpa desviar um pouco o assunto, mas a primeira vez que eu dei uma palestra aqui, eu falei, gente, desculpa, eu sei que eu falo português do Brasil, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me falam, e todo mundo riu de mim e falou, não, André, é que a gente vê novela desde pequeno, a gente entende. E isso é verdade. Então eu não me sinto... Isso é verdade. Mas então acho que o Brasil é sem dúvida um exemplo, mas para não ficar só no Brasil, a Índia também foi um país que avançou muito rapidamente, apesar da Índia ainda ter um caminho longo pela frente, é um país gigantesco, mas a Índia investiu em tecnologia de pagamentos, em tecnologia de identificação digital, que tiveram um impacto imenso, né, para essa pauta. Eu diria a Malásia também é um país que avançou bastante, que tem exemplos muito interessantes. Tem, acho que, e obviamente no continente africano, o Quênia é um exemplo já, né, de muitos anos, e inclusive com a própria M-Pesa, e que tem tem avançado também na conexão das várias partes, né? Eu acho que esse é um pouco agora o que eu acho que é mais interessante ver, como eu estava falando, não é só ver quanto que as pessoas está aumentando o número de pessoas com conta bancária, mas é tentar entender agora o que os países estão fazendo com isso, né? Agora que as pessoas têm conta bancária, o que a gente faz? Quais são as outras peças do quebra-cabeça que a gente vai montando? E Índia, Brasil são países que têm feito coisas muito interessantes.
Sim, senhora. O Brasil. Ai, que horror! Não! Não, brincadeira. Interessante. Não, é assim, na verdade, não tem problema falar de Brasil, não. É um país que, de fato, acaba sendo... Bom, apesar da dimensão, né, que não se compara com Moçambique, é um país ao qual realmente podemos nos inspirar, sim, pelas proximidades de língua e também, não diria de cultura, porque ainda assim temos uma diversidade cultural enorme, que é enorme, mas pronto, já foi muito bom saber. Malásia, Índia, o Brasil, o Quênia, interessante. Bom, o nosso podcast desta vez, porque este tema realmente precisa de muito mais expansão, vai chegar ao fim agora, mas eu gostava de saber de si o que tem para deixar, se calhar como um conselho para o nosso país ou para as nossas organizações, ou quem sabe para os colaboradores, trabalhadores que ainda não têm a sua remuneração digital. E assim vamos encerrar o podcast desta vez. Eu acho que eu não estou em posição de dar conselho, eu acho que vocês fazem um trabalho já excepcional e eu, olha, sou totalmente solidário e acho que compreendo os enormes desafios que a gente enfrenta para avançar essa agenda. Acho que tem sido faz 1 ano e meio que eu venho a Moçambique e é sempre um prazer enorme estar aqui e ver a evolução e o processo. Eu acho que o conselho não, mas a sugestão mesmo é, como eu tinha dito antes, ouvir as necessidades dos trabalhadores nessa agenda da digitalização dos salários e colocá-los no centro da conversa, né? E realmente perceber o que eles precisam para que isso funcione. E para eles próprios é só que tenham confiança de que o pagamento de forma digital desmaterializada, como às vezes o pessoal fala aqui em Moçambique, também pode ser confiado, também pode ser seguro e também acho que tem benefícios enormes para eles no longo prazo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Andrei, pelos insights. Acho que esta partilha ficou muito clara, muito objetiva e, na verdade, trouxe-nos aqui muitos mais temas para pensar. Acredito que quem está interessado nesta área já tem aqui um leque de conceitos para investigar mais e, se realmente quisermos todos contribuir, fazendo a nossa parte, não é? Vamos também ter aqui insights do que é que nós precisamos de fazer e como, eventualmente, podemos alcançar este objetivo maior. Muito obrigada. Obrigado. Então ficou claro nesta conversa que a digitalização de salários vai além da tecnologia, não é? Trata-se de criar condições para que as pessoas possam gerir melhor o seu rendimento, aceder a novas oportunidades e construir maior estabilidade financeira. Para quem nos ouviu, fica também este convite à reflexão. Não se trata apenas de como recebemos o salário, mas de como e o que é que conseguimos fazer com ele. E assim terminamos mais um episódio do FinTalks Podcast. Se estiveste aqui ou até aqui conosco, não te esqueças de deixar um like neste vídeo, partilhar para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento e para quem ainda não tem o seu rendimento digitalizado, está aqui uma oportunidade. Crie uma conta, fale com o seu empregador para que o seu salário venha digital e assim possas estar neste ecossistema e aproveitar dos benefícios. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.